E o que que você fazia, irmão, antes de você começar a apostar? Qual que era, o que que você tinha como objetivo, como meta, antes de conhecer esse mercado tão doido que a gente vive hoje? Olha, vamos lá, Edvan. É uma história longa. Bora. Vamos lá. O que acontece? Eu sempre fui apaixonado com música. Sempre, assim, sempre gostei de tocar, apaixonado pelo rock, né? Pra ser mais... O cara tem uma cara de pagodeiro, mano. Falou, já rolou pagodeiro, rolou sertanejo, mas galera, ó, rock and roll na veia. E assim, eu sempre curti muito. Só que aquela questão, né? música não dá dinheiro. Pelo menos era o que muitas pessoas falavam. Isso pra você? Aí, direto. É igual eu falo da aposta hoje, mas enfim, na época era música. Eu não conhecia o mercado de investimento esportivo e eu sempre li estudando música, guitarra, violão, toda essa questão. Mas assim que eu terminei meu ensino médio, com os meus 17 anos, eu costumo dizer que eu caí no efeito manada. Eu acabei ali e falei, cara, e agora? Porque por mais que eu queria viver da música, pra mim não era algo palpável naquele momento. Eu não tava ganhando nada com a música. Pelo contrário, eu tava pagando pra poder tocar, né? Pra poder curtir algo que no momento era mais um hobby. Por mais que eu já queria levar como algo profissional, financeiramente ainda não tava ganhando. Show. Então eu segui o efeito manada e fui pra faculdade. Foi fazer faculdade. Fui pra faculdade de Direito. E naquilo, cara, nunca foi meu sonho, mas eu sempre fui um cara muito esforçado, sempre tive na mente o seguinte... Você não tinha vontade de fazer direito? Eu não tinha, cara. Eu fui porque velho. a galera tava indo. Ó, só pra você ter noção como foi loucura. Eu cursei 2 vestibulares. Um de Direito e um de Sistema da Informação. Ou seja, nada a ver com nada. Aí eu passei nos 2, graças a Deus, e escolhi Direito. Falei, mano... Na verdade, então, eu acho que eu gosto menos de matemática, um pouquinho. Então eu vou pro Direito, que é mais leitura e tal. Sou um cara um pouco mais de humanas, da resenha. E fui pro Direito. E dentro da faculdade eu comecei estudando bem. Eu fui pra longe. Na época eu tava em Betim e estudava... A galera de BH vai conhecer. Eu estudava ali na Prudente de Moraes, na Pitágoras. Comecei a estudar na Pitágoras. E aquilo ali não é feito mais nada. Por quê? Na minha mente tava aquela fala, né? Que meus pais falavam, não por mal, mas que todo mundo fala. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Ninguém. E isso não é errado. De certa forma, é uma realidade. Só que eu não acredito que isso funcione se você não estudar no ensino formal, você não vai ser ninguém. Eu realmente entendo, acredito que o estudo é transformador e faça com que a gente alcance outros lugares, outros patamares. Mas não necessariamente no estudo formal. Mas comecei, fui à faculdade de Direito, cursei 1, 2, 3, 4 períodos muito bons. Só que eu tava numa fase que eu tava muito ruim de grana. Muito ruim. Quebrado. Eu sempre estive, na verdade, né? Mas essa fase eu tinha que gastar mais. Porque, pensa, eu tava em Betim, pra eu chegar na faculdade eram 2 ônibus. Só pra começar, então eu gastava ali 2h30. Só que naquela situação eu não tinha grana pra pagar os 2 ônibus. Sério, então, mano? Sério. Então qual que era o meu rolê? Eu pegava um ônibus até a metade do caminho e andava até a outra metade. Caraca, velho. Ali eu andava cerca de 1h30, todo dia, segunda a sexta. Eu fui indo, só aquilo lá foi me cansando, só que eu falei, cara, já que eu tô fazendo, eu vou ir. Queria prestar concurso na época, falei, vou formar aqui, vou prestar um concurso e vou fazer acontecer, era a minha ideia. Então, todo dia a mesma jornada. A grana que eu tinha, eu conseguia pagar um ônibus e o escolar para voltar, porque como era mais tarde, né, eu estudava à noite. Então era uma coisa meio maluca ali. Beleza, andei aquele tempo todo, depois eu pensei, cara, isso não tá virando. Porque eu já tô numa faculdade que eu não me encaixo tanto, pra mim não tá rolando. Eu preciso pelo menos uma faculdade mais próxima de casa. Chegou nessa conclusão. Exatamente. O ideal, na verdade, seria ter metido o pé de lá. Mas eu falei, cara, eu comecei, vamos tentar terminar. Só que eu preciso de uma faculdade mais próxima de casa. Então, na época, eu já tava fazendo Enem. Tinha cursado o Enem no primeiro ano. Fiz o segundo ano e consegui passar no ProUni, na PUC, na época na PUC Contagem, que era bem próximo de casa, porque por mais que eu morasse em Betim, era uma divisa. Então, já que eu ia a pé para a faculdade, eu a pé agora, em vez de 1h30, eram uns 25 minutos. Eram uns 25 minutos. E aí a minha mãe veio pegar no meu pé, porque dava para ir e dava para voltar a pé, mas para voltar, a faculdade acabava ali 10h30. Aí minha mãe, não vai dar para voltar nesse horário e tal, eu não tava morando com meus pais. Eu falei, tá, preciso arrumar alguma grana para eu pelo menos pagar o ônibus de volta. Resumo, arrumei um estágio, na época eu ganhava 490. Isso em que ano foi? Cara, isso era em 2000, eu comecei a faculdade em 2014, 15, 16 para 17. 2016, 2017. E aí o cara falou comigo assim, John,
a gente tem 490 pra te pagar. Falei, pô, tá legal. Aí ele virou, mas é o seguinte. Porém. Nesses 490, a passagem você que paga pra ir pro estágio. Resumo da história. Sobrava 190 pra mim. Eu pagava pra trabalhar, essa era a realidade. Caraca, só que 190, naquela situação, era o que eu precisava. Eu falava, ok, dá pra voltar da faculdade com esse valor. Vambora, vamos pagar pra trabalhar. Aí fiquei lá. Isso eu tinha feito concurso no Tribunal de Justiça também, tava esperando resposta, enfim. Fiquei uns 3 meses nesse estágio, pagando pra trabalhar, mas consegui a grana pra voltar pra casa, era o que eu precisava pro momento. Vamos resolver o problema de hoje e depois a gente pensa no de amanhã. A minha ideia era essa. Que doideira, mano. E aí, com isso, deu bom, só que eu consegui uma outra vaga na PUC Betim. Que por mais que eu morasse em Betim, essa PUC Betim era mais longe do que a Contagem. Falei, tá, vamos lá, agora qual que é a situação? Eu vou pra lá e não pago a faculdade, porque era um ProUni 100%, e termino esse rolê. Isso faltava uns... Porque como eu mudei de faculdade, da Pitágoras pra PUC, a grade virou uma bagunça. Isso foi até bom que a gente tava conversando antes de começar, me ajudou muito, eu vou explicar o porquê. E aí, o que eu fiz? Vou pegar o que eu sei fazer de melhor hoje e vou tentar fazer uma grana com isso, que era aula de violão. Então, com as aulas de violão, eu comecei a pagar questão de faculdade mesmo, ida e vinda, essas coisas, porque aí o a pé já não dava, eu gastava umas 4, 5 horas pra faculdade. Ia demorar mais tempo no trajeto que na aula. Não, é impossível, é impossível. Mas aí o que aconteceu, Divan? Foi uma fase muito louca, cara, por quê? Eu não tinha turma na faculdade. Porque como eu tinha mudado, eu fiquei com a grade totalmente bagunçada. Então não tinha aquela vibe de, cara, essa é minha turma, essa é minha turma. E eu, como eu já era um cara meio desconectado em relação à questão do direito, eu continuei na faculdade, foi um ambiente muito legal, só que o que acontecia? Eu conheci todo mundo na faculdade. Eu, quem que é o Johnny? O Johnny é o regular, né, que a gente fala na PUC, o cara que não tem turma nenhuma e tal. É o cara, é o regular, é o cara do violão, toca violão, é o cara que tem célula, porque eu coloquei uma célula na faculdade na época. Vamos lá, sem resenha, agora papo de verdade. Briguei com o Vaticano, cara. Ah, é? Briguei com o Vaticano. Como assim, velho? Pra colocar uma célula dentro da PUC Betim. E por quê? Não sei se você sabe, a PUC Betim, ela é católica. PUC no geral, né? Ela é católica. E o território da PUC, ele é considerado um território do Vaticano. Independente de onde ele esteja. Sério, cara? Sério. Não Seja sabia. aqui em São Paulo, seja em Betim, seja em BH, seja em Contagem, é considerado um território do Vaticano. E quando eu cheguei, eu cristão, falei, cara, vou meter uma célula aqui e é isso mesmo. Vamos pegar o violão e vou tocar. Só que não podia. Falaram, não pode. E eu chato, né? Falei, mano, vamos ver. Sentei com os caras. Falei, e aí, gente, o que tá acontecendo? Por que não pode? Me explica. Aí eles me explicaram esse rolê. PUC é católica, e aqui é considerado... Eu fiquei até, falei, pô, tô estudando em Roma, né? Ele veio o patamar, esquece. Falei, pô, beleza, mas aqui, deixa eu conversar com vocês. Eu não tô querendo fazer nada demais, gente. Tô querendo só vir cá, trocar uma ideia com a galera. O Jesus que eu acredito é o que vocês acreditam também, vai dar tudo certo. Enfim, sério? Sério. Aí no final, eles viram, porque eles estavam levando uma vibe mais de... Pô, o cara vai meter o louco aqui e tal. Eu falei, não, gente, tô só querendo trocar uma ideia com o povo. Resumo, deu bom... E naquilo ali a gente foi trabalhando e eu comecei a conhecer mais a galera ainda. E aí entra no ponto que a gente conversou anteriormente. Isso me fez ter muita facilidade de comunicar com diversas pessoas, com diversos tipos de pessoas. Porque ao mesmo tempo que eu estava em várias turmas ao mesmo tempo, eu tinha que me encaixar. Né? Era um trabalho, era um trem aqui, outro ali que tinha que fazer. Eu me encaixava ali, mas eu acabei conhecendo metade, 80% talvez, da PUC Betim, por causa dessas idas e vindas. E isso me fez crescer demais. Porque eu não tinha contato só com o direito. Eu tinha contato com o direito, eu tinha contato com a fisioterapia, eu tinha contato com a psicologia, com a galera toda. Então, era um nômade ali dentro. Era um nômade digital antes do digital. Só que era um nômade fora do digital. Então aquilo, cara, me fez crescer muito. A forma como eu conseguia trabalhar ali agregou demais, só que o direito pra mim já não virava. Eu realmente terminei a faculdade pra eu não ter aquela sensação de comecei e não acabei, sabe? Eu sempre gostei de ter essa vibe de comecei algo, vou terminar. Não acredito que em todas as situações é o ideal, mas naquele ponto, porque se eu saísse da faculdade eu não tinha muito o que fazer. Era o que você tinha. Era o que eu tinha. A música não tava me rendendo grana ainda. Eu tava ganhando ali uns R$500 por mês com aula de violão e guitarra. Mas era o que eu arcava. Então qual que era a minha realidade ali? Vou formar,
vou ganhar dinheiro com direito e depois eu vejo o que eu faço da minha vida, saca? Mas aí, faltando ali uns 6 meses pra terminar a faculdade, eu já conheci a aposta esportiva. Você já, lá na faculdade mesmo, você já teve um contato? E já tive um contato. Show. E por quê? Veio pandemia. Quando veio pandemia, a gente ficou todo mundo dentro de casa. E aí, pandemia, eu já tinha pouco aluno de violão. Os caras Foi. falando, é supérfluo, né? Eu não vou ficar aqui fazendo aula de violão. A galera queria comer. E correto, perfeito. E meteram o pé. E eu fiquei dentro de casa. Só que o que eu pensei? Falei, mano, isso faltava uns 1 ano e meio pra terminar a faculdade. Só que eu falei, é agora ou vai ou racha. Eu meti o louco, peguei todas as matérias possíveis. Como eu tava em casa, e na PUC tem um esquema da gente poder colocar várias matérias ao mesmo tempo. Se eu quiser colocar de manhã, de tarde, de noite, a gente faz. Foi o que eu fiz. Pra quê? Pra terminar rápido. Caraca, Nesse mano. tempo, eu comecei a estudar o investimento esportivo. Só eu. Não falei com ninguém. Não falei com a minha esposa, Mas na você, época era noiva. Mas quem te apresentou? Você viu aonde as apostas? Cara, eu vi na internet. Sério? Eu vi na internet. Um Eu não lembro, anúncio? né? Isso, exatamente, anúncio. Aí eu comecei a acompanhar a galera. Falei, ó, ver esses caras maiores, né, primeiro. E depois eu fui vendo alguns menores que me interessavam bastante. E fui olhando. Falei, cara, legal. Só que sempre aquele início, né? Você não dá pra fazer dinheiro com esse trem, não. Isso é só a fezinha e tal. A desconfiança. Exatamente. Mas comecei a estudar. Não falava com ninguém. Porque sempre tinha aquele preconceito, né? Cara, mexer com aposta. Só que enquanto eu tava lá dentro de casa, fazendo 200 matérias da faculdade, eu tava estudando. Tá, aí eu comecei. Acompanho esses caras já grandes, né? Que já tinham os métodos e tal. Comecei. Só que não tinha grana. Aí eu pegava, quem nunca, né? Os R$30 de banca e as múltiplas. Aí 30 virava 200. Aí depois 200 virava 0. Aí colocava de novo. E ia sempre nessa brincadeira. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Só que eu sabia que tinha algo ali que era interessante, sabe? Aí pra minha mãe eu tava só estudando na faculdade, né? Mas não, eu já tava dividindo meu tempo ali, noites acordadas, eu falo não noites perdidas, noites investidas, pra realmente entender onde eu conseguiria lucrar de verdade no mercado. Porque até então eu tava perdendo, eu só tava perdendo 5, 6, 7 bancos de 30 conto pro lixo. Você perdeu 7 bancas de R$30 no começo? Por aí, exatamente. Sempre o desenho Mesmo é sempre ciclo. o mesmo ciclo. Fazia múltiplo aquelas odds gigantes, colocava tipo R$2. Aí batia uma. Falava, pronto, agora eu estourei. Agora já era e tal. Aí depois de um certo tempo, eu comecei ali a ver que realmente era possível ter algo profissional. E por que eu entendi isso? Eu já estava dentro do mercado, nessa maluquice de quebra-banca aqui, quebra-banca lá. E aí, um brother meu, que hoje é meu sócio, inclusive, foi o Whindersson, começou também no mercado. Só que o Whindersson sempre foi um cara muito mais cabeça. Ele é programador, inclusive é o responsável, né, pela programação do meu robô hoje. Sempre foi um cara muito cabeça. Ele já chegou pra mim com algo muito mais pronto. Não tinha ainda um resultado. Só sabe quando você olha e você fala, cara, tem algo ali muito melhor do que eu tô fazendo aqui. O raciocínio dele faz muito mais sentido e as coisas já podem começar a acontecer. Então, mesmo com a banquinha muito baixa, eu já comecei a enxergar algo de valor. E isso tudo na época, é importante falar também, fora do virtual. Era escanteio, overgoals, era a ideia. Depois você migrou pro virtual, foi depois. Tem entre um lado e outro aí, tem uma história ainda aí. Bem relevante, foi o que me fez migrar, sabe? E aí, basicamente, eu comecei a entender que era um mercado super possível de transformar. E naquilo ali eu realmente só queria acabar a faculdade, cara. Eu queria acabar a faculdade pra falar, acabou, pra poder focar. Só que nesse meio tempo, eu tava preparando pra casar.